Produções Balsâmicas. Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, cada vez mais o teu canal no YouTube. E se este ainda não é o teu canal, estou convicto que hoje vai começar a sê-lo. Quando perceberes que os vídeos têm clareza, rigor, metodologia e achares que vale a pena subscrever, clica então aí no botãozinho vermelho. Ajudas o canal, é grátis, não custa então rigorosamente nada e ajudas o canal a crescer. E o que é que eu te trago aqui hoje? Uma review do microfone que para já podes ver que é lindo. Soundtronics Podcast Pro. A Soundtronics é uma conceituada marca de microfones e traz-te aqui uma aposta clara no podcast, mas não apenas o podcast. Se fazes outras utilizações da voz, como por exemplo gravação de anúncios publicitários, fazes rádio, certamente te vai interessar, especialmente pelo preço que é muito atrativo. Podes encontrá-lo na Musifex, musifex.pt, a pouco mais de 110 euros. Trata-se de um microfone fabricado no Reino Unido e já aí dá-nos uma certa garantia de qualidade. Vamos conhecê-lo melhor. Vamos para o vídeo. Bem, e cá está então o microfone. Já a seguir vou testá-lo e compará-lo com outros microfones. Antes disso, vamos falar de algumas especificações para que conheças melhor o microfone. O conteúdo da caixa é simplesmente um microfone. Não há cabos, não há acessórios. Não é um ponto negativo. Muitas vezes os cabos que vêm com os microfones, a primeira coisa que eu faço é colocá-los no lixo. O que me chamou logo a atenção é a leveza do microfone. Pesa 308 gramas. É um microfone muito leve. A construção é em alumínio, sendo que esta parte aqui parece-me plástico. Fui procurar no site do próprio construtor e não encontrei nada a esse nível, pelo que não te posso garantir. Mas é um microfone robusto. É um microfone dinâmico e é um microfone supercardioide, o que é realmente indicado para podcast. Não percebes muito do assunto, de uma forma muito básica. O supercardioide é um microfone que é muito direcional. O microfone mais utilizado é talvez o cardioide. O supercardioide é ainda mais reto, digamos assim, na sua unidirecionalidade. O que é bom porque se estás então a falar, ele vai-te captar bem a tua voz e vai-te rejeitar os sons laterais. Relativamente à gama de frequências, vai de 50 Hz a 15 kHz, que são 15.000 Hz. Tem um pop filter embutido. Basicamente, o que é o pop filter? É isto que eu tenho aqui no meu microfone. Aqui já está embutido. E para que é que serve? Serve para te poder cortar algumas consoantes mais explosivas, como o P e o B, e também para te anular algumas sibilâncias. Neste caso, este é vermelho. Na versão de 2020 havia vermelho e preto. Em 2021 foram acrescentadas 5 cores, algumas muito bonitas. Mas então que cores temos além do vermelho e do preto que tínhamos em 2020? Temos prateado, temos dourado, temos azul, temos verde e temos roxo. Portanto, tens muito por onde escolher. Penso que se trata de um microfone que também quer marcar a diferença pela estética. É um microfone assim com um visual um pouco retro, um pouco vintage. Eu adoro, acho lindo, mas o gosto é o gosto de cada um. Falando de concorrência, certamente já viste um microfone muito utilizado no podcast aí dos famosos. É sempre esse que aparece, é o Shure SM7B. Trata-se de um microfone que custa praticamente 400 euros. Este custa 110 euros, um pouco mais. É uma grande diferença. O outro microfone custa 3 vezes mais. Aqui a questão é, será que isto é bom? Será que este microfone vale a pena? Vamos testá-lo e tira tu mesmo as tuas conclusões. Vamos então aos testes. Bem, cá estou eu. Já estou então a gravar com o podcast Pro da Soundtronics. Vou a seguir compará-lo com o microfone cardioide o mais utilizado no mundo, o Shure SM58. Vamos ver a diferença. E depois vamos ver a diferença do microfone dinâmico, como este, para um microfone de condensador, como aquele que eu uso sempre, que é, neste caso, o AT2050. E vamos ver
as diferenças. Para já, estou a falar apenas aqui, já para ir ouvindo e fazendo o meu próprio teste. Sendo que no final vou fazer a análise de tudo aquilo que ouvi após gravar e vou-te dar a minha opinião final. Chame-te a atenção que não vou fazer qualquer pós-edição em termos de som. Todos os microfones vão ser gravados com o mesmo gain, sem qualquer equalização. Ou seja, tudo plug and play. E depois tirar então as conclusões. Isto para não te induzir em erro com equalizações ou outros efeitos. Para já, a falar aqui nos headphones, tenho já a apontar qualquer coisa que não gosto neste microfone. Que é, eu disse-te que ele tinha um pop filter embutido e tem. Mas, no entanto, sinto que algumas das minhas palavras, especialmente quando tem P's, palavras, quando tem o P, o B, está muito forte, o filtro não está a funcionar, diria eu, pelo menos para a minha voz. Mesmo aqui assim a soprar, ok? Era suposto com um pop filter embutido não acontecer isto, mas é uma primeira impressão. Vou depois ouvir e analisar, como já te disse. Vamos ver aqui também a questão da distância. Vou falar agora aqui acerca de um palmo, então um supercardioide que capta de uma forma bastante unidirecional, mas vamos ver aqui a questão da distância. É um microfone para falar mais próximo, evidentemente, não para falar à distância, ainda assim, para que fique o teste e para que possas ver a diferença. Eu vou continuar a falar e vou-me afastando e vamos vendo a diferença. Estou neste momento a cerca de 2 palmos do microfone. É também suposto, dada a sua polaridade supercardioide, que comece a rejeitar sons laterais. Vamos ver, por exemplo, aqui assim, como é que é. Vou-me aproximando, estou agora ao centro e já estou novamente aqui a fugir. Estou aqui a cerca de 45 graus e agora aqui a cerca de 90 graus. Já a seguir, vou colocar lado a lado SM58 da Shure e o nosso Soundtronics para que vejas a diferença. Aqui o objetivo é que vejas se a qualidade te interessa. Se gostas já da sua equalização natural, se gostas do som. Porque, por exemplo, se a questão for só um pop filter, podes, evidentemente, resolver colocando um pop filter. Vamos então comparar com o Shure SM58. Bom, e já estou então aqui para o teste comparativo do Soundtronics Podcast Pro com o Shure SM58. Se não conheces, o Shure SM58 é nada mais, nada menos que o microfone mais utilizado para voz em todo o mundo. Quando vês um videoclipe e vês um vocalista agarrado a um microfone, há uma grande probabilidade de ser este mesmo. E este é um microfone que é desenhado para podcast. Vamos então ver se realmente vale a pena teres este microfone desenhado para podcast ou teres aquilo que é um excelente microfone de voz e que evidentemente podes utilizar também em podcast. Claro que o visual também conta e se puderes ter um microfone que gostas do som e que gostas do design, é evidentemente uma vantagem. Só para teres assim ideia, porque isso é obviamente muito importante e talvez faça a diferença na tua escolha. Por exemplo, em termos de valores, estamos a falar de microfones com valores muito próximos. Este será uns euros mais caro, mas a diferença é de facto muito pouca. Já agora, este é um microfone supercardioide e o Shure SM58 é um microfone cardioide. Para terminar, em termos de testes, vou comparar o Soundtronics com o microfone que utilizo habitualmente, que é um microfone de condensador, é o Audio-Technica AT2050. Estamos a falar de um microfone, esse sim, que já custa mais do dobro deste microfone. Mas é mais para ver-te a questão do condensador, que também podes fazer podcast com condensadores. Há vantagens e desvantagens. A grande vantagem de um microfone supercardioide como este é que é um microfone que vai direto à tua voz.
Ao teres um microfone de condensador, vai-te captar todos os sons à volta, ruídos ou outros, e vai evidentemente também captar a voz de outros convidados que tenhas ao lado. E aqui não, normalmente usa-se este microfone, um para cada convidado, para que precisamente possas controlar melhor a voz de cada um, mas é tudo obviamente uma questão de opção. Vamos então à última comparação, Sontronics com o AT2050, um dinâmico supercardioide com um microfone de condensador. Bom, já estou aqui para o comparativo final. Este é o AT2050, um microfone de condensador, e este é o Sontronics, que é um microfone dinâmico supercardioide. Eu nos meus vídeos utilizo um microfone como este porque para mim é importante que capte não só a minha voz de frente, mas também quando eu olho para os lados, o que acontece muitas vezes quando estou a mostrar várias coisas no vídeo. Portanto, para mim não seria possível utilizar um microfone como este. Capta a ti ver qual é a utilização. Aqui estamos a falar de um microfone que é concebido para podcast, e no podcast é suposto estás a falar com alguém e estás então com o microfone sempre virado para ti, e esse não será então o problema. Relativamente ao som, numa primeira impressão, eu gosto da equalização deste microfone, tal como gosto do meu condensador. O que eu notei logo foi a questão de estas explosões que há com algumas sílabas, e trouxe aqui qualquer coisa para te mostrar a prova disso. Vou agora falar com um pop filter e vais ver que já não vou ter qualquer problema dos referidos anteriormente. Eu já estou a sentir isso nos fones, ok? Penso que tu também, mas depois já vamos falar sobre isso. Eu vou tirar o pop filter e nota logo a diferença. Vou colocar o pop filter. Bom, não é suposto andares no teu podcast a soprar para o microfone, mas é para te mostrar o que faz de facto um pop, 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 pop. Bom, eu estou a exagerar, mas acho que viste a diferença. Vou agora ouvir tudo aquilo que gravei e vou-te dar a minha opinião já a seguir. Vamos então à apreciação final do nosso Podcast Pro. Relativamente à polaridade, é um supercardioide que é indicado para podcast. Pudeste observar que há uma rejeição lateral. Relativamente à resposta às frequências, considero que é um microfone bastante equilibrado no que diz respeito ao grave, médio e agudo. É um microfone que, mesmo sem equalização, o som passa bem, e tenho a certeza que isso com qualquer voz. Eu gosto de um grave um pouco mais profundo, talvez equalizasse com um pouco mais de grave, e também pudeste observar que, obviamente, a maior proximidade, esse grave é então mais encorpado, o que é, aliás, normal em qualquer microfone. Relativamente à sensibilidade, é um microfone com uma boa captação. Pudeste observar que com o mesmo gain há mais sinal do que no Shure SM58 e do que no AT2020. No entanto, eu acabei por ter que me afastar um pouco ao falar. Porquê? Por causa da questão das tais consoantes mais explosivas. Sentia que quando me aproximava realmente não funcionava. O pop filter embutido, na minha opinião, é fraco. Verificaste que é essencial colocar um pop filter, o que pode ser um entrave, porque temos um microfone que é realmente muito bonito, mas que, se quiseres filmar e aparecer com o microfone e tiveres que colocar um pop filter à frente, não fica nada estético. Bem, e resumindo, se te identificas com um microfone do género dinâmico, é isso que procuras, especialmente um super cardioide, queres um microfone que seja bonito, porque a estética é importante e o microfone vai aparecer, e pretendes não gastar muito dinheiro e ter uma boa relação qualidade-preço, este Podcast Pro pode ser uma boa opção para ti. No entanto, se fosse eu a escolher, preferia um condensador. Mais barato do que este, tens uma série de condensadores que são de facto muito bons e que eu gosto mais do som do que deste, mas que tens também que utilizar um pop filter, mas como vês neste, já é possível com uma forma mais estética do que se for um pop filter neste microfone. Estou-te a falar, por exemplo, do AKG P120, do Mackie EM91, do AT2020, que são microfones que andam
abaixo dos 100 euros e que são de facto muito bons. Tenho no canal vídeos com reviews de todos esses microfones e comparativos entre os vários. No entanto, fica já prometido, se queres mesmo um microfone de podcast como este, vou muito brevemente comparar este com o tal Shure SM7B para ver se de facto é importante dar-se o salto para um microfone que é mais do que 3 vezes mais caro e de facto tens um sonsaço. Não te esqueças, subscreve o canal, deixa aí o teu comentário, até se conheces outro microfone que seja muito bom para podcast dinâmico. Estamos a falar de dinâmicos, porque de condensadores já há muitos aí no canal que vais poder então assistir. E se gostaste do vídeo, deixa então o teu like. Obrigado e até à próxima.